A intervenção e a modificação do processo produtivo como um dos efeitos do direito ao trabalho e do dever fundamental de proteção ambiental. Bruno Gomes Borges da Fonseca. Carlos Henrique Bezerra Leite. Resumo: esta pesquisa analisou a imbricação entre o dever fundamental de proteção ambiental e o direito humano e fundamental ao trabalho e seus efeitos no processo produtivo. Utilizou como referencial a teoria do mais-valor de Karl Marx. A organização do trabalho vinculada, exclusivamente, à extração do mais-valor, parece conspirar contra o direito ao trabalho e o dever de proteção ao meio ambiente laboral. Consequentemente, nesses casos, a interpretação da Constituição autoriza a possibilidade de intervenção e modificação do processo produtivo adotado por esses empregadores. Introdução. O reconhecimento do trabalho como direito humano e fundamental, ainda que apenas no plano da linguagem normativa, impõe inúmeras consequências. Esse status rodeia-o de certas implicações jurídicas que deveriam ser observadas, sob pena de prática de atividade inconstitucional e ilegal. Uma das facetas imprescindíveis à concretização do direito humano e fundamental ao trabalho é a adequabilidade ambiental do local de prestação da atividade. O meio ambiente do trabalho, portanto, está também englobado pela proteção constitucional. Por outro lado, parece factível extrair da ordem jurídica a existência de um dever fundamental, e também humano, de proteção ambiental. Seu espectro é amplo e abarca a coletividade e o Estado. No mundo laboral, sobressai-se a responsabilidade do empregador em tutelar a rigidez do meio ambiente do trabalho e, consequentemente, a vida e as integridades física e moral dos trabalhadores nele envolvidos. A junção desses três eixos temáticos, direito ao trabalho, meio ambiente e dever fundamental, nortearam esta pesquisa, cujo problema a ser enfrentado é o seguinte: o dever fundamental de proteção ao meio ambiente conjugado com o direito humano e fundamental ao trabalho são fundamentos para a intervenção e a modificação no processo produtivo adotado pelo empregador. A pesquisa partiu de uma hipótese afirmativa. Entretanto, para esse indício confirmar-se, buscou-se fundamentação jurídica consistente, pautada na ordem jurídica nacional, cujo resultado permita impor ao empregador não apenas o dever de proteger o meio ambiente laboral, mas também, caso haja necessidade, a possibilidade de intervenção e modificação do processo produtivo adotado em seu estabelecimento. Esta pesquisa justificou-se por inúmeras razões. Visou, primeiramente, contribuir para a reflexão acerca do sentido do trabalho como direito humano e fundamental, assunto olvidado nos planos teórico e prático. Esse reconhecimento jurídico do trabalho, ademais, exige meio ambiente adequado cuja proteção é dever do Estado e da coletividade, o que, a princípio, incluiria o empregador na condição de principal agente protetor do meio ambiente laboral e, talvez, impoluía o dever fundamental de observância dessa incumbência, sob pena de intervenção e modificação de seu processo produtivo. A relevância e o caráter pragmático desta pesquisa são evidenciados em dados oficiais. No Brasil, o trabalho inconstitucional e ilegal tornou-se prática, verdadeira chaga social, e, em virtude da inadequação do meio ambiente, é fator de risco à vida e às integridades física e moral das pessoas. Segundo dados estatísticos do Anuário do Ministério da Previdência Social, no país, no ano de 2011,
711.164 trabalhadores sofreram acidentes do trabalho. Desse total, 2.884 faleceram. No exercício de um pretenso direito humano e fundamental ao trabalho, pessoas ferem-se e falecem, na maioria das vezes, em virtude da ausência de rigidez ambiental. Esse descaso com o direito humano e fundamental ao trabalho em razão da inobservância do dever fundamental de proteção ambiental, talvez, decorra da prática empresarial vinculada, exclusivamente, à produção de excedente. Esse tipo de processo produtivo, para ser compreendido, dependerá da teorização de Karl Marx sobre a obtenção do mais-valor, na condição de excedente não pago. Esse foi o marco teórico desta pesquisa. Esta pesquisa objetivou a analisar o sentido do trabalho, sua condição de direito humano e fundamental e sua ligação com o dever fundamental de proteção ambiental. B. Analisar a teoria marxiana sobre mais-valor e a atividade produtiva vinculada, exclusivamente, à produção de excedentes. C. Analisar a possibilidade de intervenção e modificação do processo produtivo adotado pelo empregador em razão do dever fundamental de proteção ambiental e do direito humano e fundamental ao trabalho. Essa, inclusive, será a ordem dos capítulos. Um direito humano e fundamental ao trabalho e sua indissociável ligação com a adequabilidade do meio ambiente. É possível asseverar, ao adotar-se o dualismo direito humano e fundamental, que o direito ao trabalho é um direito humano e fundamenta. Essa expressão é agregadora por englobar os direitos humanos reconhecidos no âmbito internacional, direitos humanos, e os positivados na Constituição de cada país, direitos fundamentais. O conectivo e representa a junção das expressões e visa expandir seu campo temático. Esse reconhecimento do direito ao trabalho, no plano normativo e a título de ilustração, encontra-se no preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de 20 de abril de 1948, no art. 1º da Convenção N122 também da OIT, de 17 de julho de 1966, no art. Item 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, no art. 6º, item 1, do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966, e, relativamente à ordem constitucional brasileira, no art. 6º da CF/1988. O trabalho, na condição de direito humano e fundamental, possui, portanto, um texto normativo assegurador de sua existência no Estado brasileiro. Esse status rodeia-o de certas implicações jurídicas que devem ser observadas, sob pena de prática de atividade inconstitucional e ilegal. Diferentemente desse pré-sentido normativo, o direito ao trabalho, às vezes, é enxergado como uma categoria fora e barra ou incompatível com o direito, inclusive para naturalizar o trabalho inconstitucional e ilegal, ora para considerá-lo, na perspectiva do modo de produção atual, sempre bom, moral, justo e emancipador. O senso comum, por sua vez, reproduz dogmas de que o trabalho enobrece o homem e se esquece de que, no modo produtivo atual, a rigor, o ato de trabalhar também é capaz de enlouquecer, lesar fisicamente, matar, privar o ser humano de sua família e do convívio social, congelar o trabalhador intelectualmente e o obrigar a concretizar atividades, aparentemente, sem sentido. Nesse caminho, ora diverso,
ora interrelacionado, a ordem jurídica nacional permite a extração de vários indícios, mas, para fins desta pesquisa, 2 serão destacados. O primeiro indício diz respeito ao reconhecimento da relevância do trabalho. A CF/1988 alçou a condição de fundamentos da República, art. 1º, 4ª, da ordem econômica, art. 170, e da ordem social, art. 193. Prescreveu-o, além disso, como um dos objetivos do processo educacional, arts. 205 e 214, v, e apontou sua imprescindibilidade à integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, art. 227, segunda, entre outras previsões, inclusive no plano infraconstitucional. O segundo alude à cautela adotada pela CF/1988, ao impor medidas restritivas ao direito de trabalhar, como o limite à liberdade de trabalho pela observância das qualificações estabelecidas legalmente, art. 5º, 13, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre seus profissionais respectivos, art. 7º, a vedação do trabalho infantil, art. 7º, e, de forma geral, do labor com objeto ilícito, art. 5º, 17. O meio ambiente laboral degradante também é fator impeditivo da atividade laborativa, arts. 5º, 3ª, 7º, xxi, e 200, 8ª. Proíbe, por fim, o exercício do trabalho em condições análogas à de escravo e, nem mesmo o condenado criminalmente, estará sujeito a penas de trabalhos forçados, art. 5º, do vi-c. Nesse âmbito restritivo, teoricamente, põe-se em xeque o direito ao trabalho como faculdade de trabalhar, exercício de um direito subjetivo, pois a vontade do trabalhador, a princípio, é insuficiente para permitir o desenvolvimento de qualquer atividade. Por outro lado, esse contexto parece conspirar em favor de um trabalho com sentido normativo, compatível com a dignidade e a autonomia humanas e, concomitantemente, um direito de não trabalhar em circunstâncias contrárias à ordem jurídica. O direito ao trabalho, sob o ponto de vista da dogmática jurídica, portanto, parece inadmitir qualquer espécie e forma de atividades laborativas. Cabe, porém, reconhecer o trabalho como um direito humano e fundamental e, desse ponto, extrair consequências ajustadoras entre liberdade, ao trabalho, dignidade, no trabalho e na vida, inclusive com tempo livre, dever de laborar e não trabalhar, e de desconectar, tudo em prol de atividade laborativa com sentido à luz da sua fundamentalidade reconhecida pelo direito. A reflexão acerca do trabalho, como direito humano e fundamental, entretanto, parece olvidada, esvaziada, por ainda carecer de fundamentação e, certamente, encontra sérias dificuldades de operar no modo de produção capitalista. Cumpre lembrar, todavia e com vistas à amenização da sua falta de efetividade, que a CF/1988 reconheceu a atividade laborativa como direito social e essa prescrição não deveria ser despida de relevância diante de seu caráter normativo e, portanto, impositivo. O trabalho, teoricamente, deveria contribuir para a dignidade da pessoa humana, do obreiro, ter sentido, ao permitir uma vida dotada de razão também fora do exercício de sua atividade, e ser compatível com o direito. Do contrário, será indigno, inconstitucional, ilegal e, em última análise, prestará um desserviço ao processo emancipatório das pessoas,
e, na perspectiva da ordem jurídica posta, as bases de sustentação do paradigma do Estado democrático de direito. O direito ao trabalho, ao unir liberdade e dignidade, tende a compatibilizar a autonomia e o texto normativo, especialmente as normas de proteção ao trabalhador, o que propiciará uma atividade constitucional ilícita, ao menos, sob a perspectiva da ordem jurídica estabelecida, sem esquecer dos reais e quase intransponíveis limites impostos pelo modo de produção capitalista. Uma das facetas imprescindíveis à concretização do direito humano e fundamental ao trabalho é a rigidez do meio ambiente laboral. A CF/1988, nesse ponto, como dito, impôs medidas restritivas ao direito de laborar na hipótese de meio ambiente do trabalho degradante, arts. 5º, 3ª, 7º, XXII, e 200. 8ª. A CF/1988 também destinou capítulo específico ao meio ambiente, art. 225. Assegurou, como direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e impôs ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além dessa previsão específica, a CF/1988 espraiou um mote de proteção ao meio ambiente por todo o seu corpo. Conferiu ao cidadão a possibilidade de propor ação popular, art. 5º, Ostie, e ao Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, art. 129, 3ª, para esse fim. Previu como competência comum dos entes federativos, art. 23, 6ª, e legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal, art. 24, 6ª e 8ª, a sua defesa. Impôs uma ordem econômica fundada nessa perspectiva, art. 170, 6ª, e 174, 3 graus. Exigiu que a propriedade, para atender à função social, utilize adequadamente os recursos naturais e preserve o meio ambiente, art. 186, 2ª. Incumbiu ao Sistema Único de Saúde a atribuição de colaborar nesse caminho protetivo, art. 200, 8ª. Vedou, por fim, a propaganda nociva ao meio ambiente, art. 220, 3 graus, 2ª. Esse amplo texto constitucional permite a adoção da premissa de que tanto o Estado quanto o particular têm o dever de proteger o meio ambiente, pois a CF/1988 impôs direitos, deveres, restrições, atribuições e competências ao poder público e à coletividade no campo ambiental. A concretização do direito humano e fundamental ao trabalho, conseguintemente, é indissociável da adequabilidade ambiental. É possível asseverar que a inadequação ambiental do local da prestação da atividade laborativa frustra o exercício daquele direito e implica, somente por esse motivo, na prática de trabalho inconstitucional e ilegal. 2. A teoria marxiana sobre o mais-valor e a organização do trabalho vinculada, exclusivamente, à produção de excedentes. O trabalho, ao criar valores de uso, é indispensável à existência humana. Consubstancia intercâmbio material entre as pessoas e a natureza com desiderato de manter a vida e, nesse sentido, indica necessidade natural e eterna. Para Marx, portanto, o trabalho é categoria ontológica, em seu sentido material, na vida humana e dado central para a sobrevivência, reprodução e autoemancipação dos seres humanos. Diferentemente do trabalho criador de valores de uso, o que cria valores de troca materializa forma de trabalhar socialmente determinada ou, em outro dizer,
expressão objetiva de uma maneira social específica de trabalho. Esse trabalho é geral, abstrato e igual, e as relações sociais entre as pessoas inverte-se para o liame social das coisas. O trabalho criador de valores de troca não é condição natural da existência humana, apesar dos inúmeros esforços para sua naturalização em decorrência do intento de considerar natural uma tipologia social e um certo modo de produzir, que, na realidade, são socialmente determinados e, ao longo da história da civilização, desvirtuaram os fins emancipatórios do trabalho. As condições materiais incidentes sobre as forças produtivas geram determinações sociais condicionantes da consciência do ser social e transmudam o papel do trabalho na sociedade, cujo propósito, na atualidade, praticamente cinge-se a produzir valores de troca e reproduzir o capital. A força de trabalho, então, passa a ser apenas mero meio de sobrevivência com a substituição do trabalho vivo pelo morto, e a vida do trabalhador tem algum sentido quando cessa de trabalhar. Portanto, o trabalho abstrato e criador de valores de troca afasta-se de seu papel emancipatório. A consumação da decomposição entre trabalhador e seus instrumentos de trabalho, decorrente de uma série de processos históricos até o alcance da sociedade burguesa, caracteriza a exploração ou a acumulação original. Esse estado de coisas, no curso histórico, desenvolveu-se em escala crescente e apenas a ruptura com esse modo de produzir parece capaz de restaurar a unidade primitiva sob uma nova forma histórica. No modo de produção capitalista, a força de trabalho é adquirida como uma mercadoria, porém inigualável a outras mercadorias, em virtude de sua propriedade de fonte criadora de valores superiores ao estimados e retirados, ao menos em parte, daquele que a produz. Esse modo de enxergar o trabalho cria inúmeros antagonismos, de um lado, acumulação de riquezas e produção excedente, enquanto do outro, proletarização das pessoas formantes da sociedade, com nítida distinção de classes sociais. A equiparação da força de trabalho à mercadoria transforma o trabalho, em última análise, em ato contrário à vida. Esse antagonismo presente no ato de trabalhar é reflexo das contradições inerentes às forças produtivas na sociedade burguesa regida pelo capital. O trabalho, na condição de categoria central do ser humano, é transformado apenas em instrumento de sobrevivência e, muitas vezes, manifesta-se contra a vida e as integridades moral e física dos trabalhadores. O único objetivo dos empregadores, com a compra da força de trabalho, é produzir mercadoria composta de valores de uso e, sobretudo, de troca. A produção, entretanto, deve ser rentável ao empregador, pois, do contrário, obviamente, não comprará força de trabalho. O trabalho é fonte de valor e este é incorporado à mercadoria em razão de um tempo e modo de trabalho. O ganho do empregador advém do mais valor, que é arrancado do sobretrabalho não pago e corresponde à parte do valor total da mercadoria. Assim, o processo de consumo da força de trabalho deve, concomitantemente, produzir mercadoria e valor excedente. Marx repartiu mais valor em duas espécies, A, absoluta e, B, relativa. A primeira advém da extrapolação da jornada de trabalho. O empregador, para produzir valor excedente, exige do empregado tempo de trabalho superior ao efetivamente pago. O critério da produção desse tipo de mais-valor é quantitativo. Na segunda hipótese, para a extração do excedente, o empregador altera a relação qualitativa mantida com a força de trabalho,
com o aumento da produtividade e a transformação da organização do trabalho. Com isso, com a mesma jornada, produz-se mais mercadorias. Contudo, ambas esferas têm em comum a exploração da força de trabalho e o desiderato de extração de excedente não pago. A organização do trabalho, nesse contexto, rende-se exclusivamente à produção de mais valor, absoluta ou relativa, e as formas de extração do excedente são cada vez mais sofisticadas e cruéis. Parece evidente que essa maneira de trabalhar, além de não contribuir para a autoemancipação humana, é capaz de prestar-lhe um desserviço. Em virtude do resultado final, lucro, a vida e as integridades física e moral dos trabalhadores são relegadas e vistas como algo de somenos dentro do processo produtivo. Com a institucionalização do direito do trabalho, cujo mote, ao menos em tese, é o princípio da proteção, houve tentativa de racionalizar a extração do mais-valor. A previsão de limites à jornada de trabalho foi um desses mecanismos de combate ao mais-valor absoluto. Todavia, na atualidade, o mais-valor relativo tornou-se quase incontrolável, com a modificação do processo de produção e a inserção de novas e sofisticadas técnicas para sua extração. A organização do trabalho atualmente, para aumentar a extração do mais-valor relativo, se abastece, entre outros vetores, rapidez e velocidade, em um trabalho sob extrema pressão, diminuição do quadro empregatício com a incoerente exigência de aumento da produtividade, redução extrema de custos, inclusive com inobservância de normas de segurança e saúde, achatamento de salários, aumento de jornadas, manejo inadequado da automação, assunção de riscos excessivos e desnecessários no exercício das atividades, prática de diversos tipos de assédio, intermediação de mão de obra ou terceirização ilícita, perda de conquistas sociais e o enfraquecimento dos sindicatos. A aprovação da reforma trabalhista, no Brasil, é uma sinalização concreta nesse sentido. A produção de mais valor, nesse preocupante cenário, além de incluir a conservação do valor inicialmente adiantado, afigura-se como o fim, talvez, único, determinante, o interesse propulsor e o resultado final do processo de produção capitalista, em virtude do qual o valor original transmuda-se em capital. O modo de produção capitalista, na condição de guia do processo produtivo dos empregadores, possui, desse modo, como função específica, a produção de sobretrabalho ou apropriação de trabalho não pago cuja objetivação advém do mais-valor. Em outro dizer, a produção capitalista é a produção do mais-valor. O fetichismo da mercadoria, contudo, apega-se em uma mitificação prosaica de que a relação de produção social, com a inserção de valor na mercadoria, apareça como algo separado dos indivíduos e seja consequência de propriedades específicas de um objeto. A evidente tentativa de naturalizar o capital e, consequentemente, ocultar o valor produzido pela força de trabalho. O mote de um trabalho autoemancipado, consequentemente, tirante raríssimas exceções, abstém-se de integrar esse modo de produzir. A lucratividade do negócio é o único escopo. Essa visão puramente econômica é deletéria aos trabalhadores, que, a rigor, nesse tipo de relações de produção, são reificados e têm menor importância do que o produto final. O processo produtivo é daninho aos empregados, porquanto o dado central não é o trabalho e os responsáveis pela sua prestação, mas a produtividade e a extração do mais-valor materializados na mercadoria.
Esse processo produtivo vinculado, exclusivamente, à produção de mais valor, por outro lado, parece contrariar o ordenamento jurídico brasileiro, em especial as normas jurídicas decorrentes do direito ao trabalho e do dever fundamental de proteção ambiental. Explorar-se-á esse ponto no capítulo 3 argumentos autorizativos para a intervenção e modificação do processo produtivo adotado pelo empregador. Nos planos teórico e didático é comum a repartição do meio ambiente em, pelo menos, 4 categorias: natural, artificial, cultural e do trabalho. Essa divisão teve, e ainda possui, a vantagem de introduzir a concepção de proteção ambiental em outros setores, antes invisíveis. Essa divisão, concomitantemente, por ser abstrata, irreal e fragmentada, é também capaz de implicar distorções. Uma dessas possíveis distorções entre a repartição meio-ambiente, leia-se natural, e trabalho, talvez, seja a exaltação da propriedade privada por alguns empregadores, cujas visões passam a enxergar o estabelecimento empresarial como uma esfera à parte, fora do restante do mundo, regido por regras próprias, unilaterais e, muitas vezes, inconstitucionais e legais. Consequentemente, o direito do trabalho, como tentativa de aliviar a exploração da força de trabalho, encontraria sérios óbices para ser aplicado nesse ambiente, o que ensejaria uma espécie de superexploração da força de trabalho. Essa superexploração é favorecida pelo modo de produção atual, cujo mote é a obrigação de os trabalhadores venderem sua força de trabalho para sobreviverem. Funcionam, assim, como mercadorias e sujeitam-se a todas as vicissitudes da concorrência e das flutuações mercadológicas. Por efeito, os trabalhadores, na maioria dos casos, por necessidade de permanecerem vivos, tornam-se reféns do emprego e do salário recebido, por menor que sejam, e aceitam trabalhar sob qualquer condição ambiental. Essa argumentação faz surgir outra constatação no sentido de que a relação de emprego, apoiada no trabalho assalariado livre, materializa forma de exploração da força de trabalho. O direito do trabalho, ao regulamentar esse liame exploratório, afigura-se insuficiente para extirpá-la, visa apenas amenizá-la e admiti-la em patamares racionais, o que nem sempre acontece. Essa conclusão é reforçada pelo alerta de que o modo produtivo se baseia no objetivo quase exclusivo de produzir valores de troca e mais valor. Para alcançar esse escopo, o processo produtivo mitifica as relações de produção em ligações entre coisas, os trabalhadores são reificados e da força de trabalho extrai-se o valor da mercadoria e do mais valor. Esse modo de sociedade resume-se, portanto, como produtora de mercadorias. Diante desse contexto recolocado, parece possível afirmar que o processo produtivo dos empregadores, geralmente, conspira contra o direito ao trabalho, trabalho no sentido marxiano, e ao dever de proteção ambiental, que, no ambiente laboral, encontra no empregador o principal responsável. A CF/1988, como visto, previu capítulo específico acerca do meio ambiente, art. 225, prescreve-o como direito de todos e impôs ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como ressaltado, além dessa previsão, espraiam o mote de proteção ambiental por todo o seu corpo, inclusive no denominado meio ambiente do trabalho, art. 7º, 12, e 200, 8ª.
Esse amplo texto constitucional permite a adoção da premissa de que tanto o Estado quanto o particular têm o dever de proteger o meio ambiente, pois a CF/1988 impôs direitos, deveres, restrições, atribuições e competências ao poder público e à coletividade no campo ambiental. Essa proteção, por outro lado, recai sobre todo o meio ambiente, e não apenas no meio ambiente natural. O art. 225 da CF/1988, nessa linha argumentativa, aludiu ao meio ambiente em sua totalidade, e não apenas ao natural. Logo, todas as espécies de meio ambiente, natural, artificial, cultural e do trabalho, entre outras, são direitos de todos e tanto o Estado quanto a coletividade têm o dever de preservá-las. Essa conclusão sobre a existência de um dever de proteção ambiental é confirmada com a recepção da ampla e aberta da definição de meio ambiente prevista no art. 3º, e, da Lei N. 693819881, cujo propósito foi dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e o Decreto N. 76022011, cujo texto, ao dispor sobre a Política Nacional e Saúde no Trabalho, PNSST, previu como um dos princípios a precedência das ações de proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação, item 2º, c. A CLT reforça essa posição ao direcionar ao empregador os riscos do empreendimento, art. 2º, o que parece contemplar o dever de proteção ambiental, cuja amplitude abarca o dever de proteção ao meio ambiente laboral. Esses argumentos ensejam a premissa de que o meio ambiente do trabalho, por ser parte indissociável do gênero, meio ambiente, também gera ao empregador o dever, jurídico e fundamental, de proteção quanto à sua rigidez e às pessoas nele envolvidas. A existência de deveres fundamentais, por outro lado, é tema pouco explorado, mas o estudo dessa categoria, desde que formulada cautelosamente e com forte criticidade, é essencial para a construção de associação de pessoas regidas pela democracia e pela solidariedade. O discurso jurídico, normalmente, esquece-se dos deveres, diferentemente da moral, que, desde sua origem, tem perspectiva simétrica entre direitos e deveres. Há uma luta pelo reconhecimento e pela efetivação de direitos humanos e fundamentais, mas a contrapartida dos deveres, como ideia presente no contorno de cidadania e da ética republicana, é olvidada. A introdução dos direitos humanos e fundamentais de terceira dimensão, em decorrência do paradigma do Estado democrático de direito, consubstanciada nas ideias de solidariedade e fraternidade, por outro lado, parece reforçar a teorização sobre deveres humanos e fundamentais. Ser solidário e fraterno reportam-se aos deveres do homem com seu semelhante e isso implica, obviamente, no dever de proteger o meio ambiente como ato forçoso à continuidade da vida. A CF/1988, nesse caminho, previu como objetivo fundamental da República Federativa Brasileira a construção de uma sociedade solidária, art. 3º, e o capítulo I do título 2º do texto constitucional, alusivo aos direitos e garantias fundamentais, foi encabeçado como dos direitos e deveres individuais e coletivos. Finalmente, a Constituição, ao referir-se à proteção ambiental, expressamente contemplou-a como dever do Estado e da coletividade, art. 225. A concepção de deveres fundamentais, geralmente, apresenta-se em conexão com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais.
Sua ideia, além disso, evidencia que o ser humano inexiste isoladamente e que sua liberdade não é absoluta. Esses deveres podem ser autônomos ou associados com direitos fundamentais, mas sempre com a finalidade de promovê-los. Os deveres fundamentais seriam, portanto, uma face oculta da liberdade absoluta e dos direitos. Trazem a ideia de viver comunitariamente com responsabilidade, pois as pessoas não podem deixar de ser compreendidas como seres, simultaneamente, livres e responsáveis. Seu fundamento lógico é a primazia da dignidade da pessoa humana. Os deveres fundamentais podem ser analisados como categoria autônoma e a proposta de alguns autores é pô-los no mesmo plano constitucional dos direitos fundamentais. Embora constituam categoria jurídica constitucional específica, integram o domínio ou a matéria dos direitos fundamentais. O regime dos deveres fundamentais, malgrado sua autonomia e relativa independência diante dos direitos fundamentais, é o mesmo destes, porquanto, na realidade, esse regime reporta-se ao Estatuto Constitucional das pessoas associadas a um Estado democrático e de direito. Os deveres fundamentais, consequentemente, assim como os direitos fundamentais, aplicam-se às relações privadas, como ocorre no vínculo entre empregador e empregado ou entre tomador de serviços e trabalhador. É possível, assim, cogitar-se na existência de deveres fundamentais a serem observados pelos empregador e trabalhador. A par desse contexto normativo e teórico, o dever fundamental pode ser definido como categoria jurídico-constitucional, fundada na solidariedade, que impõe condutas proporcionais àqueles submetidos a uma determinada ordem democrática, passíveis ou não de sanção, com a finalidade de promoção de direitos fundamentais. A junção de todas as premissas obtidas nesta pesquisa, com seus respectivos eixos temáticos, permite considerar que a CF/1988, art. 225, impôs a todos o dever de proteção ambiental, o que incluiu a tutela do meio ambiente do trabalho. Logo, haveria para o empregador o dever de proteger a rigidez do ambiente laboral, art. 7º, 12, e 200, 8ª. Além disso, somente com a adequação ambiental haveria exercício constitucional legal do direito ao trabalho, art. 6º. A livre iniciativa, assegurada pela CF/1988, omitiu-se em naturalizar a forma capitalista de produção. Assegurou apenas liberdade no ato de produzir desde que fossem observados os parâmetros estabelecidos pelo direito, sobretudo os valores sociais do trabalho e as normas de proteção ambiental. Logo, o processo produtivo é parcialmente livre para se organizar, pois deve obediência ao sistema normativo e, especialmente, a esses dois parâmetros. O processo produtivo volvido apenas à produção de mercadorias, normalmente, violará o direito. Em razão da necessidade de produzir e obter lucratividade, flexibilizará normas ambientais e relegará o direito humano e fundamental ao trabalho. O empregado será mero instrumento, para a extração do mais valor, e não o fim da atividade, como, aliás, determina a CF/1988 ao estabelecer como fundamentos da República Brasileira a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e condicionar as ordens econômica e social ao trabalho. Diante desse dever fundamental do empregador de proteger o meio ambiente laboral, e das consequências advindas do direito humano e fundamental ao trabalho,
parece possível incluir, entre as medidas a serem adotadas para sanar ilicitudes, a providência de intervenção e modificação no processo produtivo de certos empregadores. As alegações de livre iniciativa, redução de produção, aumento de custos e perda de lucratividade, embora relevantes, são insuficientes para rechaçar a intervenção e a modificação no processo produtivo. A liberdade de produzir, como exaustivamente repetido, está condicionada ao cumprimento do sistema normativo, especialmente as normas ambientais e o direito humano e fundamental ao trabalho. Essas medidas interventivas podem implicar, por exemplo, na paralisação da atividade empresarial até a sua adequação, certamente, a medida mais drástica e justificada em casos extremos, b. na modificação da prestação de serviços para outro local, cujas condições ambientais sejam propícias para o exercício do trabalho, c. na diminuição do ritmo do trabalho e na adequação das metas de produção, d. na reestruturação da organização do trabalho, inclusive no aspecto interpessoal, com a cessação de práticas abusivas, como os assédios moral e sexual, o rigor excessivo e a afronta à intimidade de empregados com revistas e filmagens no ambiente de trabalho. O trabalho, como dado ontológico ao ser humano, mesmo em regimes que admitam a adoção do modo de produzir capitalista, não pode ser subordinado à produção de mercadorias, ao valor de troca. Sua existência é central e imprescindível à autoemancipação humana e sempre que houver inobservância de normas ambientais e outras decorrentes do direito ao trabalho, o sistema normativo constitucional trabalhista parece admitir intervenção e modificação do processo produtivo do empregador, sob pena de continuidade de prática laborativa inconstitucional e ilegal. Considerações finais. Esta pesquisa partiu da premissa de que o direito ao trabalho e o dever fundamental de proteção ambiental autorizam, se for o caso, a intervenção e a modificação no processo produtivo do empregador. A proposta cingiu-se à apresentação de fundamentos jurídicos para robustecer essa asserção e o seu desenvolvimento teve como referencial a teoria do mais-valor de Karl Marx. O primeiro capítulo analisou o trabalho na condição de direito humano e fundamental e sua indissociável ligação com a adequabilidade do meio ambiente laboral. O segundo capítulo analisou a teoria do mais-valor de Karl Marx. O terceiro capítulo, por fim, analisou a possibilidade de intervenção e modificação do processo produtivo do empregador em razão do dever fundamental de proteção ambiental e do direito humano e fundamental ao trabalho. A análise demonstrou que a atividade do empregador, no modo de produzir capitalista, vincula-se quase que exclusivamente à produção do mais-valor. Nesse cenário, o papel emancipador do trabalho, como dado ontológico do ser humano, é desprezado, e o direito humano e fundamental ao trabalho e o dever fundamental de proteção ambiental, também estendido ao meio ambiente laboral, são violados, o que autoriza, com base na Constituição, intervenção e modificação no processo produtivo do empregador para amenizar essas afrontas e relativizar os efeitos daninhos da extração do mais-valor.